Olá, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ver agora? Bom, vamos ver se tem alguém aí visualizando a gente, visualizando essa live. Se tiver alguém aí visualizando a gente, visualizando essa live. Bom, então vamos começar, né? Se tiver alguém aí, dá uma curtida, né? Dá um oizinho para que a gente possa começar o quanto antes para que a gente possa iniciar. Como vocês sabem, a ideia hoje é a gente fazer uma live falando sobre a inteligência emocional e suas contribuições na nossa qualidade de vida. Então, é um tema bastante atual, bastante interessante, porque todos nós queremos ter qualidade de vida e nada melhor do que falarmos sobre esse tema, né? E tendo de pano de fundo, de alicerce a tudo isso, a inteligência emocional. Então, vamos esperar só mais alguns minutinhos para a gente poder começar, até que mais pessoas possam estar aí com a gente, para que mais pessoas possam estar visualizando a nossa live. Vocês conseguem me ouvir bem? Legal. Então, tem mais gente chegando. Se vocês puderem colocar nos comentários, né, alguma sinalização. Se tiverem perguntas também, coloquem nos comentários que eu posso, enfim, na medida em que a gente for concluindo os temas, eu posso conseguir, né, responder para vocês, tirar dúvidas, enfim, tá? Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Borges, eu trabalho com desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, e hoje eu trabalho, né, com desenvolvimento humano dentro dos processos de coaching. Mas durante muitos anos eu trabalhei no RH de grandes empresas, então é maravilhoso poder continuar esse trabalho em carreira solo, né, através dos processos de coaching e também de treinamentos. Bom, então vamos começar a nossa live. A gente já tem algumas visualizações e como a live de qualquer forma vai continuar na página da Ser Ideal no Facebook, aquelas pessoas que não puderam estar aqui com a gente agora vão poder visualizar depois, né? Então, como eu estava dizendo, o meu nome é Patrícia Borges, eu trabalho com processos de coaching e treinamentos, todos eles focados em desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, profissional, e a ideia é que a gente possa, através dessas lives, trocar um pouco de informação, conversar com as pessoas sobre temas que sejam interessantes e importantes no dia a dia. Bom, a Ser Ideal, falar um pouquinho da Ser Ideal, a Ser Ideal ela surgiu com o objetivo de levar essa proposta de desenvolvimento humano, de poder desenvolver as pessoas nas suas habilidades, nas suas competências e potencializando resultados, ajudando as pessoas a identificarem o que elas têm de melhor, aquilo que de alguma maneira as sabota, para que elas também possam, com isso, construir, terem clareza das ações, do passo a passo, do que elas precisam realizar para sair do seu momento A, que é o momento atual, para o ponto B, que é o seu objetivo, onde elas querem chegar. E isso muitas vezes a gente atrela às questões relacionadas à carreira, mas quando a gente fala de propósito de vida, a gente fala de algo muito mais amplo, né? A gente fala daquilo que a gente tem como desejo enquanto
legado, né? O que nós queremos deixar no mundo, qual é a nossa missão, o que nós viemos cumprir, realizar, né? Qual é o nosso desejo, nossa contribuição para a nossa vida, para as pessoas, para esse mundo. E o que é bacana é que quando a gente se depara com o nosso propósito de vida, a gente observa que isso vai estar relacionado ao nosso estilo de vida, isso vai estar relacionado ao nosso trabalho, às ações que a gente faz no dia a dia, aos nossos rituais diários, porque cada um tem a sua forma de começar bem o seu dia, tem a sua forma de poder se sentir melhor, se sentir produtivo, se sentir completo, pleno. E é o que nós buscamos, né? Ter uma vida bacana, uma vida plena, cheia de felicidade. E a inteligência emocional tem uma grande contribuição nisso. E essa live é justamente para falar das contribuições da inteligência emocional na nossa vida, no nosso dia a dia, ajudando na nossa qualidade de vida. Bom, então, falando sobre inteligência emocional, durante muito tempo acreditou-se que o grande fator relacionado ao sucesso, ou que poderia garantir o nosso sucesso, era justamente o nosso QI, né? A nossa capacidade intelectual, a nossa inteligência. Essa era, digamos, a garantia do sucesso, a forma como você avaliava e calibrava as pessoas no que se refere ao seu nível de contribuição ou sua capacidade. E o que se observou é que, na verdade, existem uma série de outros fatores que impactam diretamente no resultado que as pessoas têm, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Então, não somente a nossa capacidade intelectual, mas, sobretudo, a forma como nós lidamos com as nossas emoções e, consequentemente, nós nos relacionamos com o mundo a partir dessas emoções e dessa nossa inteligência. Então, o que nós procuramos muitas vezes como sendo a maneira mais adequada para a gente poder construir esse sucesso, esse bom desempenho profissional e pessoal, é um equilíbrio entre a nossa inteligência e um equilíbrio entre o nosso quociente emocional, né? Que tem tudo a ver com a questão da inteligência emocional em si. Então, manter esses dois fatores equilibrados é extremamente importante para que você possa ter os resultados que você deseja ter na sua vida diária. E aí eu te pergunto, né? Porque muitas vezes a gente pode ficar pensando, ok, Patrícia, eu sei que é importante eu ser inteligente, estudar, procurar as informações, saber, né, conhecer tecnicamente aquilo que é o meu trabalho, o que escolhi como minha profissão, por exemplo. E da mesma forma, é importante eu conhecer as minhas emoções. Mas como eu consigo entender no dia a dia a importância do equilíbrio dessas duas coisas? Eu vou te dar alguns exemplos, tá? Quantas pessoas hoje você conhece que são competentes, são bons profissionais, mas que já foram demitidas por não saberem lidar com situações de conflito? Quantas pessoas você conhece e que já aconteceu isso? E eu te pergunto mais um pouco, quantos relacionamentos que você conhece que já foram desfeitos porque as pessoas não sabiam compreender as suas próprias emoções e não sabiam expressar os seus sentimentos de forma correta? Isso não significa que não havia amor, mas havia aí uma falta de habilidade, de autoconhecimento para entender, compreender as suas emoções e também saber expressar os seus sentimentos de forma correta. E eu te pergunto mais, quantas pessoas que já perderam grandes oportunidades por não saberem dialogar e gerar um ambiente de confiança, um bom relacionamento? E aí, uma pergunta super bacana. Quantas pessoas que já se perderam de si mesmas porque não conseguiam valorizar ou nem identificar aquilo que era prioritário para elas, que era importante para elas? Simplesmente porque elas não se conheciam bem. Então, a gente vê pessoas assim todos os dias. E o que nós percebemos nessas pessoas é que elas têm, por exemplo, uma competência técnica muito bacana, mas não sabem lidar com situações de conflito, consequentemente,
elas podem ter dificuldades no seu trabalho e virem a ser demitidas. A gente tem relacionamentos que nascem de um profundo amor, mas que acabam sendo desfeitos porque as pessoas não sabem compreender as suas emoções e nem expressar seus sentimentos de forma adequada. E também, a gente certamente já viu pessoas perderem grandes oportunidades, mas porque elas não sabiam, a partir desse autoconhecimento, do conhecimento das suas emoções, criar relacionamentos com as pessoas, relacionamentos com o mundo, gerando confiança, gerando parceria, né? Gerando empatia. Então é por isso que a inteligência emocional vem com uma enorme contribuição para a nossa vida. Sabe por quê? Porque nessa nossa vida dinâmica, as informações, as coisas mudam a todo momento. Nós temos dados novos, informações novas, a gente tem decisões novas, seja na nossa vida pessoal, coisas que acontecem no mundo, né, na política, na economia, na nossa comunidade, que impactam a nossa vida, coisas que acontecem no nosso ambiente de trabalho e que também impactam na nossa vida. E a gente acaba, muitas vezes, sendo tomados por essa dinâmica de informações, né, bombardeados de informações e mudanças constantes. Só que para a gente poder lidar melhor com esse ambiente que tem troca de informação constante e mudanças constantes, a gente precisa essencialmente de 3 questões. Saber utilizar bem essas informações, porque nós somos bombardeados por informações de qualidade, informações sem qualidades, informações verdadeiras, informações não tão verdadeiras assim. E é mais importante, aquelas informações que são necessárias, que são preciosas, a gente precisa saber utilizá-las, não só para a gente, mas também com as pessoas. A gente também precisa ser dinâmico, porque a vida é dinâmica. E se a gente se mantém numa situação onde a gente permanece na zona de conforto, onde a gente não faz movimentos, não se adequa a esse dinamismo do dia a dia, a gente também não consegue acompanhar a vida dinâmica de hoje. E o terceiro item, e na minha opinião, um dos mais importantes, ser flexível. Aquela postura rígida de que isso é certo, isso é errado, isso é verdadeiro, isso é falso, eu estou certa, minha opinião é a mais correta, não funciona mais nos dias de hoje. A gente precisa, lógico, ter as nossas verdades, compreender o que nós somos, compreender quem somos, mas nós precisamos, acima de tudo, ser aquela pessoa que é flexível, que tem jogo de cintura, que sabe lidar com as situações do dia a dia. Então, nós precisamos essencialmente desses 3 aspectos: saber utilizar as informações, ter dinamismo e ter a flexibilidade necessária para conduzir bem o nosso dia a dia. E nós vamos chegar na qualidade de vida, viu? A gente já está chegando lá. Então, deixa eu dar aqui um beijo grande para Karen, para Leila, que são pessoas fantásticas que estão aqui assistindo a live. Obrigada a vocês, viu? Por estarem aqui comigo nessa noite. É um prazer incrível poder estar aqui falando de todas essas coisas para vocês. E vocês, em especial, né, que conhecem bastante da minha história, sabem o quanto a minha vida está impactada por essa busca pela qualidade de vida e também pela aplicação da inteligência emocional na minha vida. Mas vamos voltar lá para o nosso tema. Então, para quem chegou agora, aproveitando, para quem chegou agora, essa é uma live da Ser Ideal, eu como coach, Patrícia Borges, sobre a contribuição da inteligência emocional na nossa qualidade de vida. Seja bem-vindo. Então, o que acontece quando a gente fala de inteligência emocional? A gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente lida com situações de conflitos, situações difíceis a todo momento. É a crise organizacional, a crise nas empresas, demissões, crise econômica, metas que são praticamente inatingíveis, né? Porque a gente fica tentando recuperar tudo ao mesmo tempo e tudo para já, tudo para ontem.
uma agenda completamente lotada que a gente não consegue se organizar nela e muitas vezes ficamos frustrados porque a gente não consegue dar conta de tudo. E aí começam a desencadear os problemas familiares, problemas de saúde e por aí vai. Bom, esse é o cenário, né? O cenário que com o qual a gente se depara a todo momento. E em que aspecto a inteligência emocional pode contribuir para te ajudar a lidar melhor com esse cenário? Primeiro, você vai se conhecer melhor aplicando a inteligência emocional. Você vai ser mais capaz, você vai aumentar a sua capacidade de se manter calmo diante dessas situações difíceis. Você vai conseguir aprender a ter atitudes mais positivas diante das situações difíceis. E isso é decisivo. A maneira como a gente encara os problemas, se relaciona com os problemas, é decisivo para a gente poder conseguir se sair bem deles, né? Estar antenado aos sentimentos dos outros, porque a gente passa por esse processo interno de se conhecer bem, de manter a calma, de ter atitudes positivas, mas a gente precisa, depois desse trabalho interno, levar isso para o externo e entender melhor, estar atento aos sentimentos das outras pessoas. E a gente precisa também ter atitudes mais conciliadoras, intuitivas, criativas. É muito interessante que quando eu dou treinamentos sobre negociação, por exemplo, as pessoas num determinado momento do curso se sentem um pouco, eu diria até que frustradas, pelo seguinte: a gente aprendeu, né, ou a gente aprende a acreditar que entrar numa negociação é você sair ganhando, ou usar estratégias, técnicas para sair ganhando. E elas se deparam que a melhor negociação é aquela em que todos saem com a sensação de estarem ganhando. Muitas vezes, um apenas ali na mesa de negociação vai sair com mais vantagem do que o outro. No entanto, no processo de negociação, é muito importante que você cuide para que a outra pessoa também ganhe algo, saia com a sensação de ter ganhado algo. Por que isso é importante? Atitudes conciliadoras, atitudes estratégicas. A gente consegue com isso trazer empatia, se colocar no lugar do outro, ter atitudes mais conciliadoras, intuitivas e criativas, buscando soluções em que todos saiam com a sensação de estarem ganhando e os relacionamentos acabam sendo mais duradouros, mais sólidos. E quando a gente fala de negociação, não é só a negociação na situação de trabalho, não. Na nossa vida diária, a gente negocia o tempo todo. A gente negocia o tempo todo com o marido, a gente negocia o tempo todo com os filhos, com a esposa, com os pais, com os amigos. Então, negociação tá aí para todo mundo. Opa, a Nathalie também chegou aqui. Nathalie, um beijo enorme para você, querida. Karen, também morro de saudades. Minha amiga lá de Resende. Um beijo enorme para essa cidade maravilhosa que eu tanto amo. E agora eu estou aqui em Guapimirim, que também é uma cidade que eu amo bastante e que tem me ensinado muito, me acolheu super bem. Mas os amigos, a gente também sente saudade depois de tantos anos de Resende, né? Então, continuando aqui na nossa live sobre a contribuição da inteligência emocional na nossa qualidade de vida. E aí, a gente tem esse cenário tumultuado, a inteligência emocional nos ajudando em todos esses aspectos e existe uma lição, uma frase que Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, que escreveu esse livro brilhante sobre a inteligência emocional, e ele diz o seguinte: que emoções fora do controle fazem das pessoas espertas estúpidas. E isso é uma verdade. Porque muitas vezes a gente tem total compreensão do que está acontecendo, racionalmente a gente consegue entender o porquê do meu comportamento e o porquê do comportamento das outras pessoas, mas se eu não consigo controlar essa emoção interna, seja de raiva, seja de indignação, seja de uma sensibilidade muito forte, uma emoção muito forte, eu acabo me tornando estúpida. Por quê? A falta de controle me faz perder a capacidade de realizar, de agir de maneira mais sábia, de maneira mais ponderada, de maneira mais estratégica, mais inteligente.
Tanto que o nome é inteligência emocional. Usar as nossas emoções de forma inteligente. Então, o que vem a ser inteligência emocional, segundo o Goleman? É a capacidade de nós identificarmos os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Então, existe um trabalho que começa internamente, mas que depois ele precisa ir para o externo, porque nós vivemos em meio, né? Dentro de um meio, nós vivemos conectados a outras pessoas. Então, nós precisamos sim trabalhar essa sensação interna, nós precisamos trabalhar esse autoconhecimento, as nossas emoções, para depois levar isso para fora de uma maneira segura, de uma maneira sábia, né? E quando Daniel Goleman fala da inteligência emocional, ele fala essencialmente de 4 pilares. A importância de você perceber as emoções, a importância de você entender as emoções, de você saber usar essas emoções e depois gerenciar essas emoções. Então, basicamente, eu preciso trabalhar dentro desses 4 pilares da inteligência emocional. Então, para a gente começar a trabalhar nesses pilares, a gente, o primeiro passo, o primeiro foco é o autoconhecimento. Nós precisamos reconhecer as nossas próprias emoções e sentimentos quando eles acontecem. Porque é natural, a gente vai racionalizar, meditar sobre o que aconteceu, nós vamos entender, ter essa compreensão. Mas se nós pudermos avaliar esse sentimento, essa emoção, no momento em que elas ocorrem, eu tenho mais clareza de como aquela atitude, aquela questão que aconteceu comigo bateu em mim. E quanto mais profundo, mais crítico eu for nessa compreensão, mais eu vou me conhecer, mais eu vou entender sobre as minhas questões e as minhas capacidades emocionais. Depois que nós trabalhamos o autoconhecimento, nós precisamos aprender a controlar esse leãozinho, né? Porque não basta conhecer, não basta apenas perceber as emoções, mas eu preciso aprender a controlá-las. É um segundo passo. Lidar com esses sentimentos, adequando o melhor sentimento ou a melhor atitude, reação, de acordo com aquela situação vivenciada. O terceiro é a automotivação, ou seja, depois que eu me conheço, que eu faço esse controle das minhas emoções, eu preciso dirigir a emoção a serviço de algo maior, de um objetivo ou da minha realização pessoal. Então não adianta também eu me conhecer, controlar as minhas emoções e não agir. A proposta da gente controlar as emoções não é nos tornar apáticos. Não, eu sou uma pessoa controlada, eu não esboço as minhas emoções, eu não coloco o que eu sinto para fora. Não. O objetivo é que a gente tenha esse controle para não perder o controle e aí se tornar a pessoa estúpida, né? Que o Daniel Goleman fala, mas para a gente agir de forma inteligente, de forma sábia. Depois é o reconhecimento das emoções das outras pessoas, ou seja, depois que eu aprendo a fazer isso comigo, fica muito mais fácil aprender a identificar, a compreender a dificuldade que o outro tem de lidar com as suas próprias emoções. Quando eu chego nesse patamar, primeiro, a minha capacidade de compreensão aumenta, a minha empatia, que é a minha capacidade de perceber a dor do outro, aumenta também. E, consequentemente, eu aumento a minha capacidade de contribuição para o outro. Porque quem aqui não gosta de ter aquele amigo, aquela pessoa que parece que entende você perfeitamente, né? Que procura mais ouvir você, o que você tem a dizer e te ajudar de forma construtiva, não ficar colocando lenha na fogueira, né? Ou apenas jogando críticas e suas próprias opiniões, mas ela te escuta. Ela para, ela silencia, ela ouve o que você tem para dizer com atenção, ela compreende a sua emoção e te ajuda a lidar melhor com essa emoção. Então, quando a gente começa a reconhecer essa emoção das outras pessoas e agir com mais empatia, a nossa capacidade de contribuição com os outros aumenta fortemente. E depois os relacionamentos interpessoais, que são tão falados, né? A importância dos relacionamentos interpessoais,
que aí é o último patamar, é quando a minha interação com os outros, as outras pessoas, se amplia porque eu estou usando essas minhas competências sociais. O que são essas competências sociais? É a minha capacidade de lidar, de viver em sociedade. Então, trabalhar relacionamento interpessoal sem se conhecer, sem fazer lá o primeiro dever de casa, não funciona. Então, a gente precisa se conhecer. Quanto mais a gente se conhece, mais a nossa visão do mundo e das outras pessoas melhora. Mais a nossa visão cresce. E é isso que faz total diferença na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, ok? Olha, o Léo acabou de chegar também, estou muito feliz com todos vocês que estão aqui. Para quem também chegou por agora, essa é uma live, meu nome é Patrícia Borges e essa é uma live para nós falarmos sobre a contribuição da inteligência emocional na nossa qualidade de vida. Quem não quer ter qualidade de vida, não é mesmo? Bom, então voltando a falar da inteligência emocional e dos seus 4 pilares. A autoconsciência, que é o quanto eu me conheço. O autocontrole e a automotivação, que é o eu me gerencio, eu sei lidar, gerenciar, administrar, eu sei lidar com as minhas emoções. E a consciência dos outros, eu considero os outros, eu levo em consideração a emoção do outro. E as habilidades sociais, que agora eu passo a gerenciar os outros. Então, se você, por exemplo, é líder, tem desejo de se tornar líder na empresa onde você trabalha, ou lidera um grupo de pessoas, mesmo que não seja no ambiente de trabalho, mas às vezes na sua comunidade, né, dentro da sua igreja, do seu centro, enfim, do local onde você convive com um grupo de pessoas, é importante que você possa perseguir, vamos dizer assim, esses passos para que você amplie a sua habilidade social e consiga gerenciar melhor as outras pessoas. De novo, a sua capacidade de contribuição aumenta muito mais. E quanto mais a gente amplia a nossa capacidade de contribuição, mais a gente se torna necessário. E aí, se a gente for levar isso para a nossa vida profissional, para a nossa carreira, quanto mais necessário nós formos, mais a gente aumenta a nossa empregabilidade, que é justamente quão necessário e importante eu sou para a empresa onde eu trabalho, para a minha carreira. Então, se eu alio a inteligência emocional, as minhas habilidades sociais com a minha capacidade intelectual, eu amplio a minha empregabilidade, porque eu passo a ser primordial, necessário. Então, do que você vai precisar para trabalhar a sua inteligência emocional? Primeiro, autocrítica. Autocrítica. É fundamental que você tire o véu, que você tire a cortina, que você olhe diante do espelho e faça uma crítica construtiva para você. Não é apenas aquela crítica que não te leva a nada, que só diminui a sua autoestima, mas é aquela crítica de quem quer primeiro se ajudar, de quem quer crescer, de quem quer aprender e acolher as suas próprias dificuldades. Então, primeiro passo do que você vai precisar, autocrítica. Maria de Fátima, que bom que você está gostando, viu? Estou super feliz de você estar aqui. Seja bem-vinda. Então, primeiro autocrítica, depois reflexão. Fez autocrítica? Vamos refletir. O que está me dificultando? Quais são as outras formas de eu realizar aquele comportamento? Quais são as outras formas de eu agir, de eu me relacionar com as pessoas? Um outro ponto de que você vai precisar é a meditação. Não aquela meditação tradicional, não que ela não seja importante, ela também é, né? Para quem sabe, né? Algumas pessoas sabem, eu também dou aulas de meditação e de yoga. Então a meditação é um excelente elemento, um excelente instrumento para você trabalhar o seu autoconhecimento, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. Mas a meditação aqui que ele fala é a meditação de você trazer essa reflexão de uma forma mais profunda, de você interiorizar tudo isso que você compreendeu melhor sobre você mesmo, para que você possa gerar mudanças e gerar propostas, ideias mais construtivas.
Depois você tem a empatia. Você vai precisar de empatia, que é aquela capacidade que a gente falou de você enxergar o outro, enxergar a dor do outro, perceber o outro. Então é fundamental nós agirmos com empatia, né? Porque aí a gente consegue se colocar no lugar do outro e isso é fundamental. Então, falando da inteligência emocional, o que é isso, essas habilidades, né? Ter uma combinação balanceada dessas capacidades que nós falamos, das 4 capacidades, a consciência de si mesmo, gestão de si mesmo, a consciência social e a gestão desses relacionamentos, faz com que uma pessoa esteja preparada para os grandes desafios. Então, nós temos desafios na nossa vida a todo momento. Então, se você quer estar preparado para os desafios, trabalhe na sua inteligência emocional. E agora, a gente já está quase finalizando, eu vou passar para vocês algumas dicas, alguns hábitos importantes para que a gente possa trabalhar a nossa inteligência emocional voltando para a nossa qualidade de vida. Então, a primeira delas, é importante se concentrar nas coisas positivas, reconhecer as suas capacidades, ir para a ação, dar soluções. Então, foque no seu positivo. Reconheça o que você tem de positivo. Depois, fique rodeado de gente positiva. Há pouco tempo, acho que foi terça-feira, se eu não me engano, eu fiz um vídeo falando sobre a importância das conexões na nossa vida. E a gente fala justamente sobre isso. A importância de nós estarmos em torno de pessoas que nos colocam para cima, que nos tornam mais criativos, pessoas que possam contribuir para a nossa autoestima e por aí vai. Então esteja rodeado de gente positiva. Coloque limites. Esse é um ponto fundamental quando a gente fala de qualidade de vida. Só que a gente só consegue colocar limites a partir do momento que a gente entende o que é relevante para a gente, o que é primordial. Consequentemente, para eu entender o que é primordial, eu preciso me conhecer. Mais uma vez, a importância do autoconhecimento na nossa vida. Então, coloque limites. Saiba dizer não. Pense antes de falar. Identifique aquilo que é prioritário para você, onde você quer chegar. Processos como, por exemplo, o processo de coaching ajudam você fortemente nisso. Né? Então, a todo momento nós vamos buscando a nossa capacidade de entender quem nós somos, qual é a nossa prioridade e, consequentemente, nós conseguimos pôr limites nas coisas. Porque se a gente não colocar limite, a nossa vida vai sendo levada, nós não temos as rédeas da nossa vida e, consequentemente, a gente não consegue dar conta de tudo que a gente precisa dar conta, porque a gente não tem foco, a gente não sabe o que é prioridade e não coloca limites na nossa vida. Pensar e olhar para frente, sempre para frente. Deixa o mimimi de lado, deixa as reclamações de lado, olhe para frente, avalie obviamente o que não deu certo, aprenda com os seus erros, mas foco no futuro. Avalie, medite, veja no que você pode melhorar e bola para frente. Buscar novas formas de viver. Essa é a parte que eu particularmente mais gosto. Coisas mais interessantes, mais felizes, mais divertidas, compartilhar coisas com mais pessoas. Isso é essencial para a nossa qualidade de vida. O seu estilo de vida, a vida que você tem é uma escolha sua. Então, busque novas formas de viver mais interessantes, mais felizes, mais divertidas, né? Transborde isso. Transforme a sua energia emocional. Então, resolver os conflitos ao invés de se colocar de forma com raiva, com ira, né? Ter, obviamente, as suas opiniões fortes, as suas opiniões próprias, mas não necessariamente querer que as pessoas concordem com aquilo que você pensa. A gente precisa saber onde que vale a pena a gente brigar, né? Então, muitas vezes a gente se coloca naquela condição de que a minha verdade é absoluta. Essas são armadilhas do nosso ego. O nosso ego, ele é super importante para a gente, sabe quando? Para nos levar para a ação, para fazer a gente querer buscar algo, né? Para que a gente queira ser cada vez melhor,
Para isso, nosso ego, olha, é super importante. Mas quando ele já começa a nos atrapalhar, quando ele começa a te fazer acreditar que só a sua opinião é que vale, que só você age e pensa adequadamente, que quando você vai resolver um conflito, você está certo, então você vai naquela defesa absurda, né? E aí, consequentemente, você acaba se atropelando. Então, transforme a sua energia emocional em algo realmente positivo e aprenda continuamente. Esteja aberto a novas ideias, traga o pensamento crítico, busque mais continuamente. Agora, falando sobre a nossa qualidade de vida, nós precisamos escolher bem como lidar e quais emoções internas nós queremos preservar em nós. Porque todos nós temos as nossas todas as emoções dentro de nós, isso é fato. Né? Muitas vezes a gente pensa, é muito interessante isso, né? Porque como eu dou aula de meditação e como eu trabalho com desenvolvimento humano e tudo mais, as pessoas falam assim para mim: nossa, Patrícia, eu não consigo te imaginar brigando com alguém, eu não consigo te imaginar com raiva, eu não consigo te imaginar, não sei, irritada. Eu falei, bom, na verdade, assim, se você conversar com algumas pessoas mais próximas, algumas pessoas da minha família, eu vou ter os meus momentos de irritação, de raiva, porque todos os sentimentos estão dentro de mim. A diferença é que se eu percebo que eu não vou saber expressar a minha irritação, a minha indignação, a minha raiva de maneira sábia, eu prefiro naquele momento respirar e muitas vezes me recolher, levar o meu foco para outra coisa, porque eu preciso aprender a agir de maneira inteligente. Então, se eu percebo que eu vou me perder, que eu vou usar a minha emoção de raiva, de indignação, de tristeza, de forma descontrolada, eu preciso parar. Então, a gente tem todas as emoções dentro de nós. E por isso, essas dicas que eu vou dar agora é como lidar melhor com as nossas emoções internas, porque elas agem diretamente na nossa qualidade de vida. Então, vamos lá. Assuma a responsabilidade do que acontece na sua vida. Não procure culpados. Tudo que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade. De alguma forma nós permitimos, de alguma forma nós demos a oportunidade para que aquilo acontecesse. E vale mais a pena, a gente ganha mais tempo se a gente assume a responsabilidade para a gente, entende o que aconteceu e toma uma atitude diferente daqui para frente, lembra? Pensando no futuro, sempre. Depois, se permita chorar. Eu conheço milhares de pessoas que não conseguem chorar, não conseguem aceitar as próprias tristezas, né? Para depois levantar a cabeça e seguir a vida. Eu tenho os meus momentos que eu choro, eu tenho os meus momentos que eu me sinto triste, né? E eu vivo aquele momento, eu vivo aquele luto e depois, ok, vamos lá, vamos levantar a cabeça e seguir a vida. Não faz bem, não é saudável a gente segurar o choro, não se permitir chorar. Chorar não é sinônimo de fraqueza. Chorar significa que você tem emoção dentro de você e que você respeita a sua própria emoção. Mais uma dica: conheça os seus talentos e habilidades, explore todo o seu potencial. Infelizmente, nós fomos treinados a achar que reconhecer o meu talento, aquilo em que eu sou boa, né, que eu faço bem, é um sinônimo de vaidade, arrogância ou que eu sou uma pessoa metida por isso. Esquece isso. Assuma aquilo que você faz bem. Assuma os seus talentos, as suas competências, não de uma maneira arrogante, mas reconhecendo. Se você não fizer isso por você, ninguém mais vai fazer. Use a raiva do que acontece com você como uma energia para superar ainda mais. Porque os sentimentos positivos e negativos, eles geram uma energia intensa em nós. Sobretudo um sentimento como o da raiva, um sentimento negativo, mas ele gera uma energia muito forte. Então canalize essa energia para se superar, para se recuperar, para se sentir melhor. E não canalizar para alimentar cada vez mais a sua raiva. Reconheça os seus medos e use o poder dessa emoção para te levar para a ação. O que é isso?
Se eu reconheço os meus medos, eu identifico que esses medos podem me bloquear. Quantas pessoas perdem oportunidade, por exemplo, uma oportunidade de trabalho, são excelentes tecnicamente, são pessoas maravilhosas, mas pelo medo de falar em público, pelo medo de fazer uma apresentação de trabalho, pelo medo de se expor. Reconheça os seus medos e use o poder dessa emoção do medo para agir, para ir adiante. Perdoe-se e aprenda com seus próprios erros. Isso é libertador e liberta você de continuar repetindo os mesmos erros. Porque se eu não reconheço o meu erro e não me perdoo, a tendência vai ser eu continuar repetindo os mesmos erros. Seja feliz fazendo aquilo que você ama. Essa é a parte que eu mais gosto, porque é o coaching que eu faço, que é o coaching de propósito de vida. Então, faça o que você ama. Identifique qual é a sua missão, qual é o legado que você quer deixar, né? O que você pretende como propósito de vida e persiga isso, viva isso. Hoje, um dos maiores fatores da minha satisfação com a vida, da minha qualidade de vida e da minha felicidade é o fato de eu ter reconhecido qual era o meu propósito de vida e batalhar por ele todos os dias. Eu já vivo o meu propósito, mas como eu quero que esse propósito cresça e se desenvolva ainda mais, ainda tem muita coisa para buscar. Mas identifique, busque o seu propósito de vida, faça, seja feliz fazendo o que você ama, não abra mão disso. Expresse o seu amor em gestos, palavras, atitudes. É fundamental colocar esses bons sentimentos para fora. Por que a gente se permite colocar sentimentos como raiva, medo, indignação para fora e a gente não se permite colocar para fora o amor, a compaixão, né, a alegria? Sorria. Eu tenho um amigo que ele falou, na verdade um aluno da meditação, muito querido. Ele me disse que quando ele acorda de manhã, ele abre os olhos e ele dá uma bela gargalhada. Isso é fantástico, porque ele está começando o dia dele com uma emoção positiva, expressando a felicidade dele. Então, expresse o seu amor em forma de gestos, palavras, atitudes, para que você possa criar um ambiente, porque tudo é energia. Você cria um ambiente, uma nuvenzinha positiva dentro de você, depois à sua volta, e isso vai se multiplicando para as outras pessoas, ajudando você a ter relacionamentos de qualidade e também mais qualidade na sua vida. Bom, essa era a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui hoje. Para mim foi uma alegria poder fazer essa live. E o que eu tenho a dizer para vocês é: não abra mão de continuar buscando o seu desenvolvimento, não abra mão de buscar a sua felicidade, de ser cada vez mais feliz, de conhecer quem você é, se dê esse presente, faça uma terapia, passe por um processo de coaching, peça feedback para as pessoas, né? Peça para as pessoas dizerem, poxa, o que tem de bacana em mim? O que eu preciso melhorar? Aprendam mais sobre vocês mesmos, porque isso é um dos maiores presentes que vocês podem se dar na vida. E certamente vocês vão aumentar o seu nível de contribuição para as pessoas, para você primeiramente, porque tudo começa primeiro em nós, e para as pessoas, para o seu entorno. E, consequentemente, a qualidade de vida vai se ampliando, porque se conhecendo você consegue ter clareza do que você quer buscar, do que você precisa e deseja para você. Você aprende a colocar limites, a priorizar aquilo que é relevante e deixar para depois aquilo que não é tão relevante, que não vai te levar aonde você quer chegar. E batalhe para que você possa expressar as suas emoções, fazer o que você ama e transbordar amor dentro de você. Então, isso é o que eu desejo. Ao longo do mês de agosto, nós vamos estar com uma série de ações aqui na página da Ser Ideal, então eu peço a você que curta, que compartilhe, que faça comentários, sugira temas. A proposta é que a gente possa, durante o mês de agosto, todas as quintas-feiras nesse horário, ter uma live como essa sobre temas diferentes. E também todos os dias eu vou estar colocando coisas novas, depoimentos de pessoas que fizeram processos de coaching comigo, porque nesse mês de agosto
Eu estou comemorando 2 anos da Ser Ideal e eu estou muito grata, muito feliz por essa conquista. Então, eu convido vocês a estar comigo ao longo desse mês de agosto e depois também, obviamente, mas agosto vai ser mais intenso. E vem promoção por aí, vem coisa boa para que você possa participar, fazer um processo de coaching, uma primeira sessão experimental e quem sabe passar aí 3 meses comigo realizando um processo de coaching para trabalhar todos os seus objetivos e o seu crescimento pessoal e profissional. Então, um beijo enorme, mais uma vez obrigado por ter estado aqui comigo nessa live e até semana que vem. Tchau, tchau!